Fala galerinha, bem-vindos para mais uma aula de biologia. Vamos continuar falando do reino Plantae, é o nosso reino do coração nesse momento, hein? Nós começamos na aula passada falando das características gerais desse reino e hoje nós vamos falar de umas pequenininhas chamadas de briófitas. Então você vai pegar o seu livrinho, abre no capítulo 4, na página 72. Pega o caderno e se prepara para fazer um relatório bem top, beleza? Beleza, vamos começar então, corações, retomando um pouquinho da aula passada. Na aula passada, nós pegamos, então, todo este reino e dividimos em 4 grandes grupos, partindo do mais simples, que são as briófitas, indo em direção ao grupo mais complexo, que são as angiospermas. Dividimos ainda tudo isso em 2 grupos, das criptógamas e das fanerógamas. As criptógamas que não possuíam sementes e as fanerógamas, já aquele grupo que tem semente. Então, nós vamos falar hoje das briófitas, que são as plantinhas mais simples dentro do reino Plantae, certo? As briófitas, por não apresentarem vasos condutores, são chamadas de plantas avasculares. Os vegetais, como vocês sabem, são organismos autótrofos, então elas produzem o próprio alimento a partir do processo de fotossíntese. Absorve a seiva inorgânica, que é a água e sais minerais. Essa água e sais minerais vão até as folhas ou as partes verdes da planta, passam pelo processo de fotossíntese e aí é produzida a seiva elaborada, ou também conhecida como seiva orgânica. Essa seiva é distribuída por todo o corpo da planta para alimentar ela. Nas plantas superiores, a gente tem os vasos condutores, o que não acontece nas briófitas. As briófitas, por não ter vasos condutores, serão sempre plantas de pequeno porte. Elas vão apresentar, em média, um tamanho de cerca de 5 centímetros. Por quê? Porque o processo de condução de seiva acontece por difusão. Difusão vai ser o transporte de substâncias de célula a célula, e esse transporte acontece de forma lenta e gradual. Então, por isso, ela não pode ser uma planta de grande porte. Ela é bastante dependente da água ainda, então ela só vai acontecer em locais, úmidos e sombreados, né? A reprodução dela só vai acontecer na presença de água, por exemplo. E por não apresentar vasos condutores, então a gente diz que ela não tem tecidos verdadeiros, então a gente chama suas partes de rizoide, cauloide e filoide, como a gente pode ver aqui no desenho ao lado, ó, o rizoide, o cauloide e o filoide, certo? E a geração predominante nas briófitas é a do gametófito, que é a geração N, a haploide, essa é a fase duradoura dela. Das pteridófitas para frente, a fase duradoura vai ser o esporófito e não mais o gametófito. Aqui a gente vai observar a estrutura de uma briófita. O exemplo de briófita que nós estamos usando é o musgo. Então, nós temos o gametófito, né, com o seu rizoide, o filoide e o cauloide. E acima do gametófito, a gente tem o esporófito. Não quero que vocês se esqueçam nunca. Falou em gametófito, vocês vão lembrar de gametas. Falou de esporófito, vocês vão lembrar de produção de esporos. Então, aqui no esporófito, a gente vai ter a haste ou seta e uma cápsula. Dentro dessa cápsula, eu vou encontrar os esporos.
que fazem parte do processo reprodutivo das briófitas. Esses esporos vão cair no solo e germinar, dando origem a um gametófito. Na reprodução sexuada, então, que nós vamos ter um ciclo de vida, lembrando, por alternância de gerações, eu vou ter uma planta masculina e uma feminina. Então, um gametófito masculino e um gametófito feminino. Lá no gametófito masculino, nós vamos encontrar a estrutura reprodutiva masculina, que é chamado de anterídeo. Lá dentro desse anterídeo, nós vamos ter a produção dos gametas masculinos, chamados de anterozoide. No gametófito feminino, nós vamos ter a região, então a estrutura sexual feminina, chamada de arquegônio, e dentro do arquegônio nós vamos ter os gametas femininos, chamados de oosfera. Então, corações, lá nas briófitas nós vamos ter a plantinha masculina e a plantinha feminina. Então, o gametófito masculino, haploide, ele vai ter a estrutura sexual masculina, chamada de anterídeo. Dentro dos anterídeos vai acontecer divisões por mitose, originando o gameta masculino, que é o anterozoide. Então, o anterozoide é o gameta masculino. No gametófito, que é a plantinha, a fase duradoura da plantinha, no gametófito feminino, eu vou ter a estrutura sexual feminina chamada de arquegônio, e dentro do arquegônio, por mitose, eu vou ter a produção do gameta feminino, que é a oosfera. Então, o enterozoide, que é o gameta masculino, ele possui flagelo, então ele é um gameta flagelado. Ele usa esse flagelo para nadar. Lembra que eu falei que as briófitas são dependentes da água para reprodução? Por isso, porque o enterozoide, ele precisa da água para nadar de encontro ao gameta feminino, que é chamado de oosfera, que está no outro gametófito. Beleza? Então, aqui embaixo nós temos um esqueminha que para demonstrar isso, o gametófito masculino. Aqui no ápice desse gametófito, eu tenho o anterídeo, que é a estrutura masculina, que vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino. Ele vai nadar até encontrar o arquegônio. Esse arquegônio está em um gametófito feminino. O arquegônio, então, é a estrutura feminina que vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. Então, o anterozoide vem, fecunda a oosfera, e a partir da fecundação da oosfera aqui no gametófito feminino, nós vamos ver o crescimento do esporófito. Esse esporófito vai crescer aqui dentro da cápsula. Vai ocorrer meiose e a produção de esporos. Agora, veja bem comigo. Nós temos o anterozoide N com a oosfera também N. Se a gente está falando que o anterozoide vai fecundar a oosfera, eu estou tendo N mais N. Então, a estrutura que vai germinar a partir da fecundação entre anterozoide e oosfera será uma estrutura diploide, uma estrutura 2N, que é o esporófito. Aí aqui nesse esqueminha, eu tenho o ciclo de vida inteiro de um musgo, né? Todo o ciclo de vida de uma briófita. Então, aqui a gente tem o gametófito, haploide, e o esporófito, que é diploide. Dentro da cápsula vai ocorrer a meiose. Essa meiose vai produzir esporos que são haploides. Esses esporos vão germinar.
Repara que quando eu falo de esporos, eu não tenho fecundação, né? Então, se o esporo é haploide, ele cai, germina e produz um gametófito. Vai produzir um gametófito masculino e um gametófito feminino. Esse gametófito masculino, então, vai produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos. Aqui simbolizado, ó, ele vai sair, geralmente ele vai ficar dentro de uma gotinha de água, essa água vai cair num gametófito feminino, fecunda a oosfera e a partir disso vai nascer um esporófito 2N. Viram a alternância de gerações? Gametófito N, esporófito 2N. No gametófito, a produção de gametas é por mitose e no esporófito, a produção de esporos é por meiose, certo? Sempre a fase duradoura do musgo da briófita é o gametófito, certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha.